Quando falamos sobre a história do trabalho no Brasil, o que geralmente vem à sua mente? Talvez a imagem de operários de macacão nas fábricas de São Paulo ou dos sindicatos organizando greves. Tudo isso faz parte da história, mas ela não começa nesse período e nem pode parar por aí. Ao simplificarmos a história com base em oposições rígidas como trabalho livre versus trabalho escravo, a gente corre o risco de reduzir um processo muito mais complexo e diverso. Isso significa contar a história a partir de uma perspectiva dominante, numa ótica de elite, marcada pelo embranquecimento da classe operária brasileira. Com isso, apagamos ou minimizamos as trajetórias dos trabalhadores que mais enfrentam a exclusão: os negros, os escravizados, os libertos, os imigrantes e os trabalhadores urbanos invisibilizados. Neste episódio, queremos fazer uma narrativa sobre a história do trabalho no Brasil, que reconhece a luta dos trabalhadores antes mesmo das fábricas e das greves, destacando principalmente o papel do movimento sindical. Para falar do início das relações de trabalho no Brasil, é preciso encarar um fato fundamental. Esse país foi construído sobre a escravidão. Durante mais de 300 anos, aquilo que hoje a gente chama de trabalho era, na prática, um sistema brutal de violência, exploração e negação da humanidade de milhares de pessoas escravizadas. E mesmo em 1888, depois do fim oficial da escravidão, o que veio não foi liberdade plena ou digna. Ao contrário, o Estado não garantiu políticas de integração, reparação ou cidadania para a população negra. O que aconteceu foi um projeto de substituição. A ideia de que o trabalhador ideal para o Brasil moderno seria o imigrante branco europeu, visto como símbolo de civilização. Essa exclusão dos negros da história oficial do movimento dos trabalhadores não foi um erro ou um acaso. Foi parte de um projeto político e racial. A chamada modernidade brasileira foi construída sobre a imagem do trabalhador branco, disciplinado, um símbolo de progresso dentro de uma lógica de embranquecimento da nação. A substituição do escravizado pelo imigrante, portanto, não foi só uma transação econômica, foi uma ideologia de apagamento das experiências, das formas de organização e das lutas daqueles que trabalhavam e resistiram antes da carteira assinada. Tal condição teve um efeito direto na formação da classe trabalhadora brasileira. Criou-se um mito de que o operariado era branco, assalariado e fabril. E com isso, a contribuição dos trabalhadores negros, pobres e urbanos foi sendo apagada ou tratada como exceção. Ao mesmo tempo, a ideia de um trabalhador obediente, domesticado e silencioso. Um trabalhador que baixa a cabeça e aceita sua condição, como diz a canção de Gonzaguinha. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. Total. Mas essa imagem do trabalhador obediente, silencioso, também foi construída, né? Ela foi moldada ao longo do tempo por leis, violências e discursos que tentaram controlar corpos e silenciar vozes. E mesmo assim sempre houve resistência. E quando o Brasil começou a se industrializar, no século XX, essa herança de exclusão continuava presente. As primeiras indústrias se instalaram em centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro, e foi ali que surgiu o operariado urbano. Mas vale lembrar, os direitos trabalhistas estavam longe de existir e ainda assim a organização já acontecia. As primeiras organizações operárias surgiram nesse contexto, influenciada por ideias revolucionárias trazidas pelos imigrantes, mas também impulsionadas por experiências de solidariedade já praticadas pelos trabalhadores negros, libertos e ambulantes urbanos desde o século XIX. Ou seja, antes mesmo da consolidação das leis de trabalho, já existia a luta, já existia a classe e já existia a resistência. No próximo bloco, vamos falar sobre como o Estado brasileiro começou a se apropriar e a controlar essas lutas, a Era Vargas e a construção de um sindicalismo atrelado. Recentemente, viralizaram vários vídeos fazendo piadas com o trabalho CLT. Mas você sabe o que é CLT e a sua história? A CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, é um compilado de várias leis trabalhistas promulgado em 1º de maio de 1943, durante a Era Vargas, período de 1930 e 1945. Posteriormente, essa data virou o feriado do Dia do Trabalhador. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a massa operária estava mais alinhada às ideologias de esquerda, dispostos a lutar por seus direitos, com forte inspiração na Revolução Russa. Essa tendência era temida pelo governo, então logo se tornou claro a necessidade de atender às demandas desses trabalhadores, mas obviamente sem irritar os patrões. Até 1930, os direitos trabalhistas eram praticamente inexistentes. Cargas horárias exaustivas, trabalho infantil e outras condições que seriam consideradas desumanas hoje em dia.
O mundo inteiro passava por uma crise econômica e o tempo dedicado ao trabalho podia variar entre 10 a 16 horas diárias. Atualmente, esse cenário parece impensável, né? Completamente. Nesse contexto, entra a atuação dos sindicatos, que visavam que o trabalhador assalariado não atuaria mais de forma individual, teria um sindicato coletivo para garantir que seus direitos fossem minimamente respeitados. Apesar disso, a primeira lei referente a um sindicato trabalhista é de 1903, abrangendo apenas os sindicatos rurais. Apesar de o início do movimento sindical no país, os operários não tinham direito à greve e a intervenção policial com extrema violência ainda era muito comum em movimentos de luta de direitos dos trabalhadores. E, como comentado anteriormente, a vinda de imigrantes para o país aumentou os movimentos de luta pela classe operária, o que fez com que as leis para que houvesse a expulsão desses imigrantes fossem declaradas como resposta aos surtos grevistas de 1906 a 1907. A repressão sempre dava as caras nos movimentos trabalhistas do Brasil. E como a psicologia se encaixa nesses casos? É muito simples. Trabalhadores estavam a todo momento com a sua vida em jogo por conta da rotina de trabalho. Seja por estarem trabalhando mais do que fazendo qualquer outra coisa, seja por terem a sua vida ameaçada o tempo todo por um movimento repressor e autoritário do Estado. Imagina o estado emocional e psicológico de alguém que vive em meio a essas condições. Sim, e ainda como é tratado na música de Chico Buarque, no verso "Morreu na contramão atrapalhando o tráfego", fica explícito como outras vidas, outras situações não tinham mais importância para o ser humano. O importante era trabalhar e trabalhar cada vez mais, porque só assim conseguiria sobreviver. E realmente, os brasileiros apenas sobreviviam, não viviam. E é óbvio que isso impacta profundamente a saúde mental. E com isso, também é importante a gente falar sobre a subjetividade do trabalhador. Essa que fica invisibilizada com relação à posição que o trabalhador ocupa no mercado de trabalho. Ou seja, quanto menor a posição de hierarquia na empresa, menor será a possibilidade de expressão de pensamentos e opiniões nas conduções das atividades. Portanto, quanto menor o poder que o trabalhador expressa para a empresa, menor será o seu lugar de fala e potência. Agora vamos falar sobre ditadura, resistência e o papel fundamental da arte na conscientização da população brasileira nesse período. Vamos abordar também o papel dos sindicatos na luta política durante e após a ditadura militar no Brasil. Vamos lá? Nos anos de 1964 a 1985, o Brasil viveu sob um regime autoritário que perseguiu opositores, instalou a censura, torturou e repudiou qualquer um que fosse considerado suspeito e reprimiu qualquer tipo de movimento de resistência à ditadura militar. Os sindicatos, em especial, foram alvos diretos dessa repressão. O governo militar interviu em diversas entidades sindicais, afastando lideranças e tentando desarticular qualquer possibilidade de organização autônoma dos trabalhadores. Exatamente. E é muito importante destacar que o controle institucional, intervenção, restrição da atuação e cassação desses sindicatos e a violência direta faziam parte dessa repressão sindical. Prisões, torturas e até assassinatos de líderes operários ocorreram, tudo com a justificativa de combater a ameaça comunista que poderia chegar ao país. Porém, em 1978, um novo ciclo de lutas operárias começou a surgir, em reação ao regime. O marco simbólico desse ressurgimento foram as greves dos metalúrgicos feitas no ABC Paulista, que desafiaram diretamente o regime. Em um contexto de inflação crescente, os trabalhadores se organizaram para exigir reajuste salarial e autonomia sindical. Após isso, outros grupos trabalhistas se mobilizaram, evidenciando uma nova era na luta do trabalhador brasileiro. E é aí que entra o novo sindicalismo. Esse sindicato era diferente porque era mais horizontal e centrado nas demandas do chão da fábrica, diferente de sindicatos oficiais ou pélagos. O líder mais conhecido desse período é Luiz Inácio Lula da Silva, então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Em 1973, essa agitação populacional resultou na criação da CUT, Central Única dos Trabalhadores, que buscava mobilizar em nível nacional uma alternativa autônoma e combativa ao modelo sindical do regime. Mas a resistência não veio só dos operários, ela estava na arte, na cultura e na música. Isso foi essencial para a resistência contra a ditadura, pois nos momentos em que a opressão se instalava, a subjetividade era uma forma de se expressar aos olhos do mundo, inspirando a população por meio da arte que contava o dia a dia, a entender sua realidade e reivindicar seus direitos. Exatamente. A música foi uma das formas de expressão política durante a ditadura que tiveram maior alcance. Mesmo com a censura, artistas procuravam maneiras sutis, algumas não muito,
de denunciar o autoritarismo. Um exemplo disso é a música Apesar de Você, de Chico Buarque, lançada em 1970. Na canção, Chico critica o regime militar de forma não tão explícita ao cantar. Hoje, você é quem manda. Falou, tá falado, não tem discussão. Mas logo depois, ele canta sobre a esperança de mudança. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. A música foi censurada assim que perceberam que o você era o governo. Mas antes disso, já havia se tornado um símbolo de esperança democrática. Outra música marcante da resistência é Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré. Apresentada no Festival da Canção de 1968, a letra é um verdadeiro manifesto para a mobilização popular. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora e não espera acontecer. A força dessas músicas não estava só na crítica política, mas também na mobilização subjetiva. Antes de serem consideradas subversivas e de serem censuradas, elas já tinham se tornado hinos para todos os que lutavam e resistiam, despertando coragem e instalando na população a necessidade de mudança do contexto em que viviam, visto que muitos ainda não tinham uma noção da realidade opressora. Ou seja, a resistência cultural realmente se tornou uma força política. As poesias, as canções, os teatros de protesto, tudo isso construiu uma consciência crítica coletiva que criou e sustentou um movimento de oposição. E com todas essas formas de resistência e o fortalecimento das organizações populares e sindicais, o Brasil foi pavimentando, ainda que com muito suor, o caminho para a redemocratização, consolidada na Constituição de 1988. Hoje, falar desse período marcante é também um gesto de resistência. É lembrar que a democracia se constrói todos os dias através de nós, com arte, com organização e com memória, para que o passado não se repita no presente e não seja aclamado no futuro. Agora, vamos falar sobre o presente, que é fragmentado e marcado por precarização, por reformas e pelo fenômeno de uberização. Vamos lá? Agora, trazendo a nossa discussão para o presente, vamos mostrar como essas diversas relações de trabalho se dão nos dias de hoje. Vamos entender melhor como esse cenário se manifesta no dia a dia e como uma reforma trabalhista moldou uma nova realidade para o país. Tudo começa em 2017, com a reforma trabalhista e suas consequências causadas aos trabalhadores de todo o país. A Lei 13.467 propunha uma modernização, dando uma maior liberdade para os empregadores, com a flexibilização do trabalho e, em sequência, mais possibilidades para as terceirizações. No início, poderia até parecer um bom projeto, porque essa própria ideia de liberdade era vista como vantagem pelos trabalhadores, pois eles poderiam ter maior autonomia em diversos aspectos, como a administração de suas férias e o descanso interjornada. Pois é. Mas logo essa ideia foi desmascarada como falsa liberdade, justamente por conta da terceirização, que foi implementada como estratégia de gestão de força de trabalho. A empresa principal contrata outra, porém é ela quem fica com os lucros, a divisão de bens e serviços. Chegam também novos conceitos, como gig economy e uberização. Porém, nenhuma dessas modalidades asseguram estabilidade ao trabalhador. A gig economy seria um modelo econômico que inclui qualquer prestação de serviço temporário sob demanda que não possui contrato fixo e, consequentemente, não inclui direitos aos empregados. E acontece a uberização, termo criado por conta do aplicativo de Uber, mas que diz respeito a qualquer trabalho que siga essa lógica. Esse sistema surgiu como alternativa ao desemprego ou como fonte complementar de renda, logo após a pandemia de Covid-19. Nesse modelo, os funcionários acreditam que são seus próprios chefes e que são livres dentro do seu emprego, sujeitos a discurso de empreendedorismo, que leva a uma precarização. Todos esses elementos levam a uma fragmentação da luta sindical, e nesse sentido vemos a diminuição do poder do Estado e dos sindicatos na regularização das relações de trabalho e do enfraquecimento das garantias do trabalhador, com mudanças nas regras de seguro, desemprego e da previdência social. Fica claro que esse sistema enfraquece não só os sindicatos, mas a população pobre no geral, com o aumento da desigualdade de renda e a busca pelo trabalho informal como padrão.
E até o setor econômico fica prejudicado, visto que o poder de compra dessa população cai. Bom, e obviamente essas etapas resultaram em eventos catastróficos. Elas impossibilitam o trabalhador de ter uma organização de vida saudável, e isso ocasionou no aumento de acidentes ligados ao trabalho e um aumento de doenças físicas, mas principalmente de transtornos psicológicos como burnout. Pois é, no mês passado, maio de 2025, um trágico acidente foi muito falado. Um passageiro faleceu no metrô de São Paulo após ficar preso entre uma porta de segurança e a porta do metrô. Essa porta de segurança serve para impedir a queda dos passageiros no trilho do metrô. O passageiro teria ficado preso entre um vão da porta de segurança e da porta do vagão. E o pior, essa precarização foi tão normalizada que até uma priorização implícita do sistema e o tráfico e turnos de trabalho se tornam mais importantes do que a vida de um ser humano. A música Construção de Chico Buarque contextualiza muito bem essa realidade, quando diz: morreu na contramão, atrapalhando o tráfico, retratando muito bem essa realidade. Assim, a gente começa a perceber o papel do psicólogo nesse cenário, porque ela nos mostra como a ansiedade e esse adoecimento estão estritamente ligados a essa estrutura. A psicologia pode contribuir de certa forma expondo essas situações e atuando junto aos trabalhadores na construção de espaços coletivos de escuta e resistência. Bom, discutimos nesse episódio sobre as diversas fases da história do trabalho e percebemos, basicamente, que nosso país, desde o início, foi construído por essas relações entre os trabalhadores e seus empregadores. É importante que permaneçamos firmes na busca pela regulamentação de muitas profissões que ainda não são regulamentadas. Precisamos de mais representatividade e principalmente de conscientização para que alcancemos equidade e reparação pelas condições de trabalho em que nosso povo esteve outrora. Nas expressões culturais, como as músicas que os trabalhadores encontram força para resistir e se reinventar. A cultura popular é, sem dúvida, um território de memória e de luta. Que possamos imaginar e fabricar um futuro com formas de trabalho mais organizadas e saudáveis. Muito obrigado por nos ouvir. Até a próxima!